Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Obrigado por assistir esse vídeo. Olha, antes que você esqueça, dê um like no vídeo. Pode ser que depois você, esqueça, sei lá. Agora, se você não gostar, pode dislike. Será que existe dislikear? Bom, enfim, tá aí. A sugestão minha é fazer isso agora. Bom, você então deve ter acompanhado o meu primeiro vídeo que fala sobre a parasitologia e que apresenta uma noção do que é a parasitologia, né? E, acima de tudo, o que é o parasitismo, né? Enfim, uma relação ecológica desarmônica e interespecífica. Então, quer dizer que é uma relação prejudicial feita por indivíduos de espécies diferentes, tá bom? Então, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar algumas situações, tá? Através de alguns termos importantes em parasitologia. Então, o que eu estou desenvolvendo com vocês, na verdade, é um módulo, tá? É um módulo de parasitologia. Esse módulo inicial é para você se familiarizar com os termos e com as situações da parasitologia. Aí no segundo módulo nós vamos fazer o estudo das doenças em foco, as doenças e suas características, tá? Lógico, dando ênfase às doenças mais frequentes, mais perigosas, principalmente que acontecem aqui no Brasil, tá bom? Então, para começar, tem alguns termos que vocês talvez, olha aqui, tenham, assim, ouvi falar, mas eu confundo às vezes uma coisa com outra. Por exemplo, um agente etiológico, certo? Bom, um agente etiológico. Então, esse agente é o próprio parasita. Por quê? Porque é aquele que é causador ou responsável pela doença. E muita gente, pessoal, confunde isso aí com o transmissor, né? Que é o inseto, por exemplo, né? O inseto, por exemplo, o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ele é um transmissor da dengue, né? Mas não é o causador, tá? O agente etiológico é o que deu origem à doença. Esse é o causador. Então, você tem um vírus que causa a doença, tá? É o agente causador e responsável pela origem da doença, tá bom? Ou uma coisa que também usa-se em parasitologia é o agente infeccioso, tá? Que é o parasito, sobretudo o termo usado para os microparasitos, tá? O agente infeccioso. Então, você acaba relacionando a infecção com uma invasão, né? Uma invasão bem sucedida. Uma invasão num corpo humano, né? É de algo que é menor do que o corpo humano. Então, nesse caso, eu estou me referindo aqui, sobretudo, os microparasitas, como bactérias e fungos, né? Como eu mostrei na aula passada, né? Tem fungos microscópicos que causam esse tipo de problema, certo? Eu falei da candidíase na aula passada, mas podemos falar da micose. Uma micose, você não está vendo o fungo, né? Mas você está vendo o efeito de uma colônia de fungos na superfície do seu corpo, né? Ou nas excrescências das unhas e tudo mais, né? Bactérias, fungos e outros mais, tá bom? Capazes de produzir infecções, né? Ou doenças infecciosas. Então, o agente infeccioso causa uma infecção. É assim que funciona. Agora, dá uma olhada nesse termo aqui. Anfixenose. A anfixenose, ela é uma doença
né, que circula, gente, de uma forma muito versátil, ou seja, independentemente de homens ou animais. Então, é uma doença que, por ser um parasitismo, é um parasitismo muito versátil. Aliás, eu quero dizer para vocês que esses tipos de parasitas, dependendo do tipo de animal que ele está se relacionando, ele pode ter um parasitismo diferente de outros. Por exemplo, um parasita como o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário causador da doença de Chagas, pode causar efeitos nos seres humanos, mas pode também estar dentro de um corpo de um animal, mas no animal causar um efeito diferente. Por quê? Porque eles estão em fases de desenvolvimento diferentes, tá bom? Então, o que acontece? Tanto no homem como em animais funcionam como hospedeiros desse agente. Homens e animais funcionam como hospedeiros, tá? O exemplo deles pode ser, como eu já falei, a doença de Chagas. Então você tem o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário, que pode circular em diversos seres vivos e de uma forma muito dinâmica e diferente. Veja só, você tem um ciclo que a gente pode chamar de silvestre ou original. Isso, gente, passa uma ideia de que existem na natureza certas relações entre parasitas ou parasitos e hospedeiros que a gente nem conhece e que eles passam a viver dentro de um ser humano a partir do momento em que o ser humano vai ao encontro deles em seu habitat natural. Então, isso estou dando uma deixa já para você guardar esse raciocínio com você, para você imaginar ou você tentar organizar a ideia de que ainda existem muitos parasitas que sequer foram descobertos e que o parasitismo tem a ver com um desequilíbrio ecológico, tá? Então, por exemplo, no caso, um ciclo silvestre, que é um ciclo original, primitivo, que a gente mal tem ideia de quando começou. Não tem. É um ciclo que já existia naquele determinado lugar antes mesmo do ser humano passar a habitar ou frequentar aquele lugar. Então aí, por exemplo, você tem o gambá, né? E aqui você tem, olha aí, um vetor que é o barbeiro, tá? Que recebe o nome de triatomínio. Então, o triatomínio é o barbeiro. Então, você tem aqui um besouro, né? Que funciona como um percevejo, e aí ele é hematófago, ou seja, se alimenta de sangue. Então, aqui você tem o gambá, que é silvestre, não é um animal doméstico, né? Aqui você tem o barbeiro e aqui você tem o gambá, ou seja, o barbeiro faz o intercâmbio, o transporte do Trypanosoma entre gambás, ou seja, na natureza, independentemente da presença humana, você tem um ciclo de Trypanosoma entre gambás por causa da presença do triatomínio. Aí que tá. Mas como nós somos criaturas desbravadoras, né, que frequentamos ambientes novos, invadimos e tomamos conta de ambientes naturais como florestas, por exemplo, e aí nós passamos a oferecer a esses parasitas uma nova opção de alimento, ou seja, o ser humano passou a viver no mesmo habitat do gambá,
Não foi o gambá que trouxe essa doença para o homem, tá? É isso que eu quero dizer. E outra coisa, quando eu apontei para esse aqui e chamei de parasita, porque ele também é um parasita, não é microscópico, então ele não é um agente etiológico, tá? Ele não causa doença, ele transmite, tá? Quem causa doença é o Trypanosoma cruzi, certo? Ele é apenas um transportador, um vetor, que mais tarde a gente vai ver que ele é um vetor biológico. Isso aí depois eu explico para vocês. Mas enfim, esse é o ciclo original. Aqui, por exemplo, eu tenho um segundo ciclo, o peridoméstico. Então imagina só você, o ser humano vai morar num lugar onde antes não havia pessoas morando por lá. Então ele vai abrindo fronteiras no ambiente silvestre, tá? Desmatando, construindo, e aí ele vai invadindo. E junto com o ser humano vem os seus animais domésticos, como por exemplo o cão. Então, ou o rato, que o rato, ele apesar dele ter uma origem silvestre, os ratos se concentram mais onde há seres humanos. Por quê? Porque o ser humano produz alimento para os ratos. Assim como também um ser humano indo morar naquela casa junto com seus animais de estimação, ele torna-se um alvo fixo para os barbeiros, né? Então isso facilita a vida do barbeiro, enquanto que o gambá, que é silvestre, pode circular por uma área muito grande e dificultar a visita do barbeiro. Então é mais fácil o barbeiro viver perto de uma casa do que ele viver no alto de uma árvore esperando anoitecer e procurar um gambá. Então, se tem uma casa ali perto, ele mora perto da casa e ele vai lá e se alimenta dos animais em primeiro lugar, ou seja, ele está rondando o lugar. Então, por exemplo, lá aquele homem, aquela família, naquela casa produz muito lixo, atrai muitos ratos. Os ratos são alvo fácil dos barbeiros, tá? Os cães, né? Os animais domésticos, os animais de estimação. Então, repare, ciclo peridoméstico é um ciclo que está na periferia dos seres humanos, está no entorno dos seres humanos, está chegando próximo ao ser humano. Então, você tem rato, cachorro, o triatomínio, o rato e o cachorro. Então, fica circulando entre esses seres vivos, tá legal? Agora vejam só, aqui eu tenho um ciclo já doméstico. Então, quando é um ciclo doméstico, é quando o ciclo já envolve o morador da casa, o dono da casa, que é o ser humano. Então, o homem está lá, então você tem o homem, ele é atacado pelo barbeiro, ele transmite a doença, um outro barbeiro vem, adquire o protozoário desse homem, tá? E depois transmite de novo para outra pessoa da mesma família, né? Ou faz uma retroinfecção no mesmo homem, então ele vai passando de um para outro, tá legal? E depois o que acontece? Aí fica esse homem, os animais domésticos dele, os animais que vivem com ele, gatos, cães, né? Aqueles animais mais íntimos dele, né? E depois passa para quê? Essa turma aqui vai passar para um outro barbeiro. O outro barbeiro vai passar para os outros animais e assim por diante. Desencadeou uma sequência de transmissões importantes que vão dar ao Trypanosoma cruzi uma grande variedade de possibilidades, né, dentro do parasitismo. Tá legal? Bom, gente, é isso por enquanto, tá? Depois tem mais. Vamos avançar nesse assunto no próximo vídeo. Espero que tenha sido útil para vocês. Se for, compartilhe, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau!